Um Soda acordou em outro mundo como um item de nível 1 deixado por um slime. Todos os seus atributos são F, mas ele possui o poder divino de uma taxa de queda de itens de nível S. Soda se encontrou em um lugar estranho e desconhecido, após ouvir um som similar ao de um jogo. Ao se virar, por causa de um barulho maior vindo de trás, depara-se com uma mulher fera, uma garota coelho vestindo um traje extravagante. Naturalmente, Soda faz a pergunta mais importante: essas orelhas são reais? A garota não responde diretamente, mas diz que odeia pessoas de nível 1 e bate em sua cabeça. Soda fica confuso e ainda mais perplexo quando ela se vira e se afasta. Após voltar para casa depois de coletar recursos, ele conta para Emily que vendeu suas cenouras por 8.000 pilos, deixando-a surpresa. Emily pergunta sobre a garota coelho, mas Soda também não sabe quem ela é. Ele questiona se garotas coelho vivem neste mundo como pessoas comuns. Não entendendo como ele não sofreu dano, a garota coelho se aproxima dele e quase o mata com um golpe de karatê. Ela diz que usou a mesma força, mas Soda não sofreu nenhum dano. Ela questiona por que ele não foi ferido, apesar de ser de baixo nível. Soda suspeita que seja porque seus pontos de vida já são de classificação S, mas pergunta por que ela veio até lá. Ela retira uma cenoura do que parece ser o céu e diz que a conseguiu em uma masmorra. Soda então se lembra que, quando ele e Emily voltaram, uma das cenouras caiu, mas eles não perceberam. Acontece que a garota coelho a pegou. A garota coelho é uma pervertida por cenouras e deseja mais das incríveis cenouras de Soda. Ela nota que Emily não só tem cenouras nos braços, mas também sobre a mesa. Ela diz que ama cenouras e começa a salivar. Emily pergunta se a garota quer comer com eles, e claro, a garota coelho não pode recusar uma boa cenoura. Emily mostra como vai cozinhar as cenouras para fazer macarrão, e a garota coelho começa a salivar. Finalmente, é hora de comer, mas primeiro, Sato pergunta se as orelhas dela são reais. Ela ignora suas perguntas e começa a devorar, dizendo que Emily deve ser uma deusa, pois seu prato é delicioso. Soda também elogia a culinária de Emily, e ela menciona que preparou o suficiente para que possam repetir depois de encherem seus estômagos. A garota coelho se levanta e se prepara para sair. Emily diz que ela pode visitá-los quando quiser, e Soda fica confuso. Ele não entende o que acabou de acontecer, especialmente porque a garota coelho nem mesmo lhes disse seu nome. Por outro lado, Emily simplesmente agradece a Soda. Antes de se mudar para lá, ela sempre esteve sozinha, mas agora pode desfrutar de momentos felizes em que pode comer com outras pessoas. Soda lembra de sua vida anterior e pensa que era o mesmo que ela, sempre comia sozinho em casa porque não tinha família. Emily diz que, de agora em diante, eles devem comer todas as suas refeições juntos, e Soda concorda. Ele retorna à masmorra na União, onde levou seus pontos de vida para o Rank S. Ele entra no segundo nível porque quer se tornar mais forte neste mundo. Ele conseguiu uma vida quente e aconchegante e quer ser capaz de protegê-la. Este novo nível tem zumbis em vez de esqueletos. Ele tenta matar um zumbi esfaqueando-o com sua lança de bambu, mas ela quebra. O zumbi o soca, mas Soda descobre que não dói por causa do rank de seus pontos de vida. Ele começa a lutar boxe com o zumbi e o chuta contra a parede, o que foi suficiente para derrotá-lo e fazer cair outra semente. Após recuperar o fôlego, Soda pega, curioso sobre qual atributo será melhorado neste novo andar. A semente desaparece, como de costume, mas pelo menos aumenta a força de Soda. Soda fica feliz que este seja seu novo atributo, até ouvir um barulho. É a garota coelho Stalker novamente. Ele pergunta o que ela está fazendo lá, mas ela o golpeia de karatê novamente. Ela pergunta o que era aquela semente que caiu. Soda fica preocupado porque todos pensam que essa masmorra não solta nada. Ele sabe que é o único que pode obter itens por causa de sua taxa de queda de nível S. Ele não quer revelar seu segredo, mas a garota coelho está olhando para ele. Ela de repente muda de assunto e pergunta se ele tem cenouras. É então que Sato percebe que ela só se importa com cenouras. Ela diz que, se ele não tiver cenouras, então fica assustada, mas usa uma pose sedutora e pergunta, pai ou cenoura? Ele fica irritado, mas ela apenas responde que essa masmorra não solta cenouras.
Ela quer ir para a masmorra de Talulu e conseguir suas cenouras, fazendo prometer que fará isso mais tarde. Ela fica extremamente feliz e desaparece. Ele percebe que ela é fácil de lidar, basta dar-lhe suas cenouras. Ele conseguiu elevar sua força do rank F para o rank D no segundo nível da masmorra na União. Depois, matou os Slimes com os punhos para conseguir muito mais cenouras do que o usual. Ele então volta ao centro de comércio e vê a garota coelho esperando por ele. Ele se aproxima dela e lhe dá uma cenoura, mas todos ao redor acham que ele é louco. Ninguém normalmente se aproxima dela, pois ela literalmente matará qualquer um que lhe der cenouras de baixa qualidade. Eles simplesmente não sabem que Sato tem uma cenoura de rank S. Ele fica impressionado que ela simplesmente começa a devorar e Urza pergunta se ele conhece a garota coelho. Sato explica que não, ele simplesmente lhe deu algumas cenouras e agora ela gosta dele. Todos ao redor, inclusive ela, ficam chocados, e ela diz a Sato que comprará as suas cenouras pelo dobro do preço. Sato fica confuso, mas Urza explica tudo. O nome da garota coelho é Eve, e ela é uma aventureira forte. Acontece que seu golpe mortal é o golpe de karatê chamado Excalibur, que pode cortar uma pedra ao meio. Urza também diz que Eve é uma gourmet de cenouras e que seu bordão, morte ou cenoura, vem de matar pessoas que lhe deram cenouras de baixo rank. E já que Eve aprovou a cenoura de rank S de Sato, então toda cenoura que ele soltar será considerada um produto de alta qualidade que será vendido por um preço mais alto. Ele normalmente conseguia 8.000 pilos por cenoura, mas agora consegue 15.000. Ele normalmente solta 30 cenouras por dia, então isso basicamente dá 450.000 por mês. Ele tenta agradecer a ela por aprovar sua cenoura, mas ela já está de joelhos pedindo mais cenouras. Sato diz que conseguirá mais cenouras para ela amanhã, e Eve responde que o odeia. Ela tenta golpeá-lo de karatê, mas ele simplesmente segura sua mão. Ele consegue convencê-la de que conseguirá mais cenouras para ela amanhã, e ela vai embora. No dia seguinte, Soda e Emily conseguem encher uma bolsa de cenouras na masmorra. Ele diz a ela que dará uma rápida olhada ao redor da masmorra e acaba vendo dois aventureiros lutando contra um slime. Ele percebe que eles estão claramente exaustos de tanto trabalhar e mal conseguem ficar de pé. O líder aparece, e os dois seguram o slime para o líder derrotá-lo. O líder quer continuar caçando, e os dois pedem um pouco de descanso, pois não fizeram isso nos últimos 2 dias. O ancião chama-os de fracos e solta um monte de besteiras, dizendo que, quando era jovem, conseguia passar semanas dentro da masmorra sem descansar e que foi assim que ele se tornou forte. Claramente, isso é uma bobagem, ele está apenas explorando jovens aventureiros novatos. Os novatos explicam que não dormem, mas o ancião diz que isso os está ajudando a se tornarem mais fortes. Os dois estão literalmente sendo lavados cerebralmente e acreditam em suas absurdidades. Eles se levantam e continuam, enquanto Soda pensa que essa situação é a mesma que ele vivia em sua vida anterior. Seu chefe lhe dava tarefas impossíveis e dizia que era para o bem deles, mas, na realidade, estavam sendo explorados. Emily se aproxima de Sato por trás e pergunta se ele está bem. Ele descarta a preocupação e ela o diz para fazerem uma pausa para almoçar. Tudo parece ótimo até que ouvem passos, é Eve correndo em direção a eles porque quer comer o almoço de Emily. Todos compartilham a refeição e relaxam por um momento, até que o ancião explorador aparece e comenta que o grupo de Sato são um bando de preguiçosos. Ele diz aos novatos para não se tornarem como eles, claro, apenas aumentando o nível de lavagem cerebral. Ele afirma que se forem preguiçosos como Sato, seus itens coletados serão de baixa qualidade. Eve simplesmente corta uma cenoura ao meio e joga na boca dos novatos, e claro, os dois adoram. O ancião tenta confrontar Eve, mas é fraco demais para lidar com ela, então decide ir embora com seus pets. Ela volta para Soda e Emily e continua comendo sua cenoura. Sato agradece pela ajuda, mas ela simplesmente o golpeia de karatê enquanto diz que quer cenouras todos os dias. Sato e Emily retornam ao centro comercial para vender suas cenouras. Soda menciona que tinham muito mais cenouras, mas não conseguiram carregar todas. Erza pergunta se eles não tinham um carrinho mágico.
Emily aponta para um e Ers explica que ele pode carregar mais itens com um carrinho mágico, melhorando assim sua eficiência. Ele decide comprar um e Ers lhe diz onde fica a loja. Eles entram e perguntam onde estão os pais da menina pequena. Ela diz que seu pai está modificando algo nos fundos. Ela chama seu pai, que os recebe bem. Soda diz ao homem que quer um carrinho mágico, e o homem lhe dá sua recomendação, que custa 10 milhões de pilos. Soda e Emily não conseguem acreditar no quão caro é. O homem diz que eles podem comprar o normal por 2 ou 3 milhões, mas são simples. O homem adora modificar e faz carrinhos caros que vêm com recursos incríveis, como um sistema de detecção de monstros. Soda percebe que não pode comprar um carrinho agora e deve economizar dinheiro por um tempo. Eles voltam para casa até que, de repente, ouvem um homem gritando na rua, ouvem que um errante está vindo, e Sato pergunta a Emily o que é isso. Ela explica que é um monstro criado a partir de itens deixados para trás, que só pode acontecer se você deixar o item sem nenhum humano por perto. Acontece que esse errante é literalmente o King Kong. Os aventureiros começam a correr para evacuar a cidade, algo que Sato não entende. Emily explica que ninguém quer lidar com errantes porque são mais fortes que os monstros normais, além de não deixarem itens. Sato nota que o vendedor do carrinho mágico e sua filha também estão fugindo. O vendedor diz que Sato também deveria fugir, mas Sato de repente ouve um grito, Erza tropeça ao tentar fugir, e King Kong está se aproximando dela. King Kong tenta socá-la, mas Sato usa sua força para bloquear o ataque. Até o grupo de Eve vem ajudar a lidar com King Kong, e Sato ajuda Erza a se levantar. Ela está bem, mas a cidade está sendo destruída. Sato então decide que ele vai matar King Kong porque não quer que a cidade seja completamente destruída. Emily também está pronta para ajudá-lo, e os dois se preparam para agir. Sato pede ao grupo de Eve para manter King Kong no lugar, mas eles não acreditam que ele possa lidar com isso. King Kong pega uma pedra para jogar em Sato, mas Emily a bloqueia com seu martelo roubado de Thor. Eve e seu grupo conseguem bloquear e restringir os movimentos de King Kong, o que permite que Sato dê uma cabeçada no gorila gigante e se torne o novo rei, ao socar e destruir o chamado. Os locais agradecem a Sato por proteger sua cidade e salvar suas vidas. Sato se sente satisfeito porque ninguém nunca o elogiou por nada que ele tinha feito em sua vida anterior. De repente, ele ouve um som de item caindo. Ele está confuso porque Emily disse que errantes não deixam itens, mas ao mesmo tempo, ele se lembra que a outra masmorra não deveria soltar nada, mas solta sementes. Ele se aproxima de uma luz e fica chocado ao ver um item de queda super raro. O item que caiu é uma arma e balas do mundo real de Sato. Ele a pega e questiona como conseguiu uma arma que não deveria existir naquele mundo. Além disso, ele a conseguiu de um errante, um monstro que não deveria soltar nada. Ele decide usá-la e vai para a masmorra no N1. Primeiro, ele verifica seus status. Tudo está em F, exceto sua força em C e saúde em rank S. Seu nível máximo ainda é 1, mas pelo menos ele está melhorando. Enquanto está nessa masmorra, ele volta ao segundo andar para testar se sua arma funciona. Ele sente um zumbi se aproximando e atira nele, achando incrível que funciona contra monstros, exatamente como deveria. Mais zumbis aparecem, mas a habilidade de mira de Soda ainda é ruim. Ele ou erra os tiros ou mata os zumbis por pouco, até que percebe um pequeno problema, ele não sabe como conseguir mais balas. Ele recarrega a arma e pensa se elas também cairiam de errantes, e como ainda não sabe, ele não pode se fingir de Rambo e desperdiçá-las. Ele retorna à masmorra de Slimes com Emily, mas o slime evita o ataque de Emily. Por sorte, Soda consegue acertar o slime em vez da garota. Eles fazem uma pausa rápida, e Emily diz que sua arma é incrível, apesar de nunca ter visto uma antes. Soda explica que ela o ajuda muito e que ele aumentou sua força para o rank B por causa dela. Ele pergunta se ela quer verificar o terceiro andar após a refeição, e ela concorda. Soda pensa que pode ir a outros lugares ou andares uma vez que tem atributos suficientes. Soda acha essa vida bastante relaxante, mas agora eles precisam se mudar para o terceiro andar. Ele pergunta se Emily já esteve lá, e ela responde que não, ela só conhece os nomes dos monstros e o que eles deixam cair. Eles estarão lutando contra Slimes de Cocker para obter abóboras.
Soda está irritado por lutar contra Slimes, mas está antecipando as novas refeições de Emily. Eles avançam e descobrem que os Slimes são baratas. Soda acha isso nojento e menciona que as garotas gritariam e fugiriam. De repente, ele ouve um barulho alto e vê que Emily acabou de esmagar seu martelo no chão. Ele diz a ela que não precisa exagerar, mas descobre que Emily se tornou uma psicopata completa. Ela diz que a tragédia crescerá se eles não lidarem com o inimigo. Claro, Soda fica assustado. Emily diz que não deixará nenhum slime escapar, e Soda percebe uma aura escura ao redor dela. Ela começa a esmagar o chão com uma risada ameaçadora, mas, felizmente, ela volta ao normal depois de conseguir sua abóbora. Soda então toma a melhor decisão de sua vida, voltar ao segundo andar e conseguir cenouras em vez disso. Eles começam a caminhar de volta ao segundo andar, e Soda pensa que eles devem se apressar porque ele não quer ver aquela versão de Emily novamente. Emily de repente para de caminhar, e Soda percebe que algo está errado. Ele olha para o chão e nota um buraco de onde centenas de baratas estão saindo. Emily ativa o modo psicopata e libera uma aura escura mais forte do que antes. Suas últimas palavras para Sato são que ele talvez nunca recupere a humanidade de volta. Sato tenta lidar com as baratas atirando nelas e implora a Emily para deixá-lo cuidar delas. O lado distorcido de Emily se torna mais ameaçador, fazendo-o perceber que ele não pode errar um tiro. Felizmente, ele consegue usar 100% de seu cérebro para se concentrar e derrota. Emily volta ao normal, feliz em ver que as abóboras de Soda são enormes. O único problema é que eles têm abóboras demais e mal conseguem levá-las para fora. Emily ativa o modo sombrio novamente, dizendo que os insetos vão nascer novamente. Ele tenta acalmá-la, quando, de repente, suas abóboras são empurradas para longe. Acontece que é Eve pedindo as cenouras do dia. O modo doce de Emily retorna, e Soda pensa que Eve acabou de salvá-lo. Eles levam as abóboras para fora e decidem fazer várias viagens para vendê-las. Após algumas idas, Soda percebe que algumas abóboras foram comidas por animais. Ele pensa que não pode vendê-las até ver os olhos demoníacos de Emily novamente. Ela diz que as baratas estão aqui e esmaga seu martelo contra o chão. As baratas saem do buraco, e Soda fica confuso porque eles estão fora da masmorra. Emily fica mais intensa, mas Soda tenta avançar e matar cada barata. Ele atira em algumas delas, mas acaba ficando sem balas. Emily está enlouquecendo, então ele decide usar o método antigo, usando seus sapatos. Ele consegue matar todas elas, e Emily se desculpa. Ela explica que se transforma em outra pessoa quando vê baratas. Ele diz que não é culpa dela e, de repente, ouve o som de item caindo. Ele olha para o lado e vê balas no chão. Ele fica confuso e pergunta a Erza sobre o que aconteceu. Ela explica que se ele deixar itens caídos para trás onde não há pessoas por perto, então monstros vão nascer. Soda lembra que Emily explicou a mesma coisa quando eles encontraram o errante, mas ele esqueceu. Ele se desculpa por fazê-lo esperar pelo último lote de abóboras, mas ela não se importa. Soda fica perdido em seus pensamentos sobre a possibilidade de forçar errantes a nascerem e pensa que talvez consiga mais balas. Erza tenta convidá-lo para um encontro, mas, como ele está muito focado em seus pensamentos, ele não ouve e vai embora depois de agradecê-la. Ele coloca uma cenoura no chão e se esconde atrás de uma árvore. Após algum tempo de espera, algo estranho acontece. Sim, um errante nasce e come a cenoura. Soda tenta explicar o que estava tentando fazer, mas Eve o ignora. Ele fica irritado e decide tentar novamente, porque Eve comeu 9 de suas cenouras. Desta vez, ele tem sucesso, e a cenoura se transforma em um slime. Soda atira nele, e o slime deixa cair 10 balas. Ele corre para pegar seu item e pensa que é a única pessoa que consegue itens de errantes por causa de sua taxa de queda de rank S. Ele de repente tem uma ideia: o que acontecerá se ele tentar criar um errante a partir das sementes que aumentam atributos? Ele retorna à masmorra no N1 para testar sua ideia, mas há um problema: a semente desaparece quando ele a toca. Ele pensa que poderia conseguir algo transformando monstros sem itens em errantes, já que sua saúde já é rank S.
Ele pensou que poderia levar as sementes de volta sem que desaparecessem, mas estava enganado. Ele decide voltar para Emily e trabalhar em seus itens. De repente, um esqueleto aparece, e eles começam a lutar. Sodom chuta para fora da entrada da masmorra e pensa que poderia se transformar em um errante, mas o esqueleto desaparece no ar sem deixar nenhum item. Ele volta para Erza para aprender mais sobre isso. Ela explica que monstros desaparecem se deixarem a masmorra, caso contrário, teriam errantes por toda parte. Ela também explica que monstros também podem desaparecer se entrarem em outro andar da masmorra. Ela acha surpreendente que Soda não saiba disso, apesar de ser um aventureiro forte. Ela continua elogiando, apenas para descobrir que ele está completamente ignorando-a e teve outra ideia. Ele volta à entrada da masmorra e espera que um esqueleto apareça. Ele então joga o esqueleto para fora e atira nele enquanto está no ar. Seu plano funciona, e ele consegue fazer cair algo. Soda agora pensa que só precisa matá-lo fora do seu andar para contar como um errante, e o item que cai se torna diferente, é uma bala. O sistema informa que ele conseguiu uma bala congelante. Ele decide testá-la imediatamente em uma árvore, e então, observa a árvore congelada dentro de um cristal de gelo. Ele pensa que essa bala permitirá que ele tenha múltiplos usos. Ele adquire mais balas e retorna ao calabouço dos Slimes. Agora, ele pode usar a bala para congelar os Slimes e Emily desfere o golpe final. Ela acha isso incrível e pergunta qual é a habilidade dele. Ele explica que pode congelar qualquer coisa que ele atire. Ele também diz que é difícil conseguir essas balas, então ele não pode usar muitas delas. Emily acha que elas são valiosas e Soder responde que as usará em emergências. Eles passam o dia inteiro coletando itens e retornam para casa à noite, mas encontram duas pessoas discutindo no caminho de volta. Soder lhes diz para permitir que ele passe, mas o velho lhe diz para puxar uma carga. Emily olha para baixo e nota um vagão. Soder pensa que provavelmente pode fazê-lo se eles encontrarem uma maneira de descer, mas a garota lhe diz para não fazer isso. Ela diz que já faz um tempo desde que caiu e que deveria se transformar em um perdido. A garota também explica que o vagão está carregado com itens de monstros problemáticos e ela planeja queimá-lo, mas o velho não a deixa fazer isso. Ele a contratou para protegê-lo, mas isso tudo aconteceu. O velho é um comerciante e só se importa com seu lucro, enquanto a garota está pensando na segurança de todos. O velho revela que ela está demitida e tenta atacá-la, mas ela consegue desviar e eles veem uma aura ao redor do velho em uma máscara. Ela explica que é um perdido do vagão, é um monstro chamado Feminina que não tem um corpo, então eles possuem humanos. Soder pensa que pode fazer algo e tenta atirar. Surpreendentemente, funciona e derruba algumas balas. A garota lhes diz para pegar o velho e correr. Soder pergunta o que ela está planejando fazer e ela explica que o vagão está cheio de femininas. Se eles não fizerem algo, os monstros se dividirão e seguirão em direções diferentes. Ela planeja pular para baixo para que os monstros possam possuir seu corpo. Ela explica que essa é sua responsabilidade porque foi contratada como escolta. Soder se lembra da vez que não conseguiu ajudar seus amigos porque foi egoísta e decide ajudá-la. Ele decide recarregar sua arma com balas congelantes e atira no vagão. Ele consegue congelar toda a área, dando a Emily a chance de pular e esmagar tudo com seu martelo. A garota agradece por salvar todos e eles retornam. Eles decidem verificar as estatísticas de Emily primeiro e descobrem que ela alcançou o nível 20 de uma só vez. Eles acham que é porque ela desferiu o golpe final nas femininas. Emily responde que é tudo graças a Soder e menciona que mais coisas boas acontecerão se ela ficar com ele. Soder tenta ignorar, e os dois percebem que sentem o mesmo um pelo outro. Nos próximos dias, Sato decidiu explorar o quarto nível do calabouço de Talulu. Ao chegar lá, eles notam um slime estranho. Emily explica que este é um monstro raro. Sato fica confuso, permitindo que o monstro tente fugir, mas ele usa sua bala congelante para detê-lo e termina com uma normal. No entanto, o item que cai parece bastante estranho, não é comida. Emily até afirma que esta é a primeira vez que vê um monstro raro largando algo, já que parece um colar. Sato decide dar o colar a Emily. Ela cora, pensando que ele está declarando seus sentimentos.
Ela diz que vai valorizá-lo e que está feliz, até que Soder afirma que agora ela pode ganhar mais dinheiro para eles. Um momento romântico termina e ela ainda está confusa. Acontece que Sato só deu aquele colar a ela porque dobrará sua taxa de queda. Ela fica brava e começa a bater nele. Ele a levou a entender mal toda a situação, ainda que Sato seja o típico japonês que não entende o que está acontecendo. O tipo normal de slimes neste calabouço são slimes morcego. Sim, acho que Rimuru é o chefe final. Emily abate 4 e ela derruba 8 brotos de bambu. Ela ainda não consegue acreditar nesse item de taxa de queda dupla. Eles decidem retornar para casa, onde Sato percebe que ela está preparando a refeição deles. Ele quer ajudar, mas ela recusa. Ele pensa que deve ser difícil para ela ter uma cozinha pequena e diz a ela que está pensando em se mudar. Emily pensa que ele está tentando dizer que a deixará sozinha. Sato explica que eles estão ganhando dinheiro suficiente para encontrar um lugar melhor. Emily entende e, no fundo, ela está triste. Ela se perde em seus pensamentos e não ouve Sato perguntando em qual lugar ela gostaria de viver, até que ela pensa sobre a pergunta dele e pergunta se ela pode ir com ele. Sato explica que ela irá com ele, mas eles precisam economizar um pouco mais de dinheiro. Ela volta a ser a Emily fofinha de sempre e diz para ele não se esforçar demais. Ele sorri para ela, mencionando que não se esforçará e fica todo animado porque planeja conseguir mais brotos de bambu amanhã e dinheiro para a nova casa deles. Sato então vai ao centro de trocas para vender seus brotos de bambu, mas Usa menciona que eles são difíceis de avaliar. De repente, uma moça chama Sato e pergunta se ela pode ter seus brotos de bambu. Ele quase a chama de mamãe, mas responde que ela pode ter um. A garota pega um e o joga para cima, seguido por vários movimentos que descascam e fatiam o broto de bambu. Eles caem em um prato com molho. A garota então prova e quase entra em modo de guerra de comidas. Sato acha que tem gosto ruim, mas a garota está enlouquecendo. Apesar de cru, não é amargo, é suculento e doce. Fique à vontade para imaginar o que quiser. Brincadeira, ela diz. Ela nunca teve um broto de bambu como esse antes. Ela até chora, mencionando que é como um monstro raro de sabor. Ela pede para Sato vender todos os brotos de bambu para ela, mas ele só se importa com uma coisa: quem diabos é ela? Usa diz para ele vender os brotos de bambu para a garota, então Sato aceita o acordo. A garota afirma que não pode nem dar um preço correto pelo sabor e pede para ele aceitar algo como agradecimento. Sato pensa que ela vai pagar 1 milhão ou algo assim, mas ela só paga 20 mil pilotos. Ele fica tão decepcionado quanto meus pais estão e pensa que deve ser um preço alto para alguns brotos de bambu. Usa então explica para Sato que a garota é Eric Massey, basicamente a Gordon Ramsay do mundo deles. Se ela prova suas coisas, então as pessoas pagarão um alto valor por isso. Se ela não aprovar, você é um sanduíche de idiota. Com essa oportunidade, Usa decide pedir para Sato assinar um contrato exclusivo com o centro de trocas. Sato, confuso, mas ela explica que seus brotos de bambu se tornarão famosos na cidade, então ela quer os direitos para vendê-los como um produto de marca. Os brotos de bambu de Sato. Ele pensa por um momento. Sim, isso é legal, mas eles têm mesmo um alto valor? Ursa se aproxima com um grande sim e até menciona que ela pagará um bônus de assinatura. Sato concorda e decide confiar nela como parceira de negócios. Depois disso, Sato retorna ao calabouço de Naonium para aumentar seu status de força. Ele está feliz que também está quase alcançando o rank S, até que nota alguém lá. Um esqueleto está se movendo em direção a ela e Sato diz para ela ter cuidado. Acontece que ela tem um grupo de 3 homens para restringir o esqueleto enquanto ela dá o golpe de misericórdia. A cabeça do esqueleto voa para um carrinho mágico, deixando Sato confuso. Um velho se aproxima de Sato, dizendo para ele não atrapalhar, porque a princesa Margaret está trabalhando. Sato fica confuso, mas neste mundo tudo é possível. O velho menciona que ela está usando uma caixa de ar. Sato não entende, mas o velho explica que, às vezes, os monstros não deixam cair nada quando são mortos, mas, segundo pesquisas recentes, eles estão na verdade deixando cair ar. Basicamente, eles estão lá para enganar as pessoas.
Toda a operação deles é matar um monstro e deixar cair o ar. Eles então colocam o ar em uma caixa e vendem, e a cereja do bolo é que eles podem anunciar como o ar da princesa. Sato fica impressionado com esse modelo de negócios. Quem pensaria em vender ar? Sato então pergunta sobre o carrinho mágico e o velho explica que permite que eles carreguem muitas caixas de ar de uma vez e evitem fazer várias viagens. Sato entende que isso torna a vida muito mais fácil se você quiser conseguir um, mas ele precisa conversar primeiro com Emily, pois é um pouco caro. Depois de chegar em casa, Sato explica para Emily que ele está indeciso sobre conseguir uma casa nova ou um carrinho mágico primeiro. Emily responde que eles deveriam conseguir o carrinho mágico primeiro, pois será mais eficiente para carregar seus itens e permitirá que eles consigam dinheiro mais rápido para a nova casa. Sato concorda, mas ainda está um pouco chateado porque eles não poderão se mudar em breve. Emily menciona que não se importa, pois gosta da vida deles na casa pequena. Com isso, eles decidem ir à loja de carrinhos mágicos amanhã, mas ao chegar na loja, eles ouvem Olga, a garotinha, chorando. Eles correm para dentro e perguntam o que está acontecendo. Olga menciona que seu pai ainda não voltou para casa. Sato fica preocupado e faz algumas perguntas. Olga menciona que seu pai lhe disse que iria colher algumas flores. Emily menciona que o único lugar onde podem obter flores é em um calabouço chamado arsênico. Com essa informação, Sato decide ir a esse calabouço para ajudar o pai dela. Ao chegarem lá, Emily explica que os monstros no primeiro andar são chamados de Dandrox e eles não se movem ou atacam. Ele acha que isso tornará mais rápido encontrar o pai de Olga, mas descobre que os monstros estão bloqueando o caminho. Ele tenta atirar neles, mas a bala rebate. Acontece que apenas Emily e seu martelo de Thor podem derrotar as rochas. Ela rapidamente mata todas as rochas e derruba as flores. Eles se apressam e tentam encontrar o velho, que acaba por estar roncando. Sato dá um tapa para acordá-lo, mas não funciona porque ele está dormindo feito uma pedra. Isso até Emily voltar à vida. Ela está tão brava que isso não fez sua filha se preocupar tanto apenas para tirar uma soneca. Ela tenta acertá-lo com o martelo, mas ele acorda e pergunta o que está acontecendo, o que só deixa Emily mais irritada quando ele menciona que estava tirando uma soneca incrível. Ele acaba se desculpando e Sato pergunta o que o anão está fazendo ali. Ele explica que veio buscar peças para seu novo protótipo de carrinho mágico. Ele conseguiu alguns dos materiais, mas não conseguiu pegar o último porque os Dandrox bloquearam seu caminho e ele não podia ir a lugar algum, então tirou uma soneca. O anão diz para Sato olhar para cima, onde ele vê uma rocha voadora. Ele explica que são monstros raros que são leves o suficiente para voar, então ele não pode alcançá-los. Então, Sato tem uma ideia, uma idiota. Ele faz Emily subir em seus ombros e reclama do peso dela. Estou brincando, é o peso do martelo dela. Ela então esmaga o monstro raro com seu martelo e eles derrubam a flor que o anão precisa. Para ser justo, seria mais fácil usar uma bala congelante no monstro, e ele cairia no chão. O anão então vai para fora e decide transformar a gota sangrenta em um monstro errante. Após um tempo, a gota se transforma em um monstro e tenta voar para longe. O anão não consegue pegá-lo, mas Sato agora está roubando minha ideia de usar uma bala congelante. Adivinha? Funciona. O anão fica feliz da vida e decide voltar a trabalhar em seu novo carrinho mágico, apenas para oferecê-lo a Sato e Emily, que tentam recusar porque é caro. O anão explica que está dando a Sato porque ele protegeu a cidade contra o errante. Olga diz para Sato cuidar do carrinho, fazendo-o aceitar o presente. No dia seguinte, eles retornam ao calabouço para matar monstros e colocar as gotas no carrinho. Eles rapidamente o enchem até a capacidade máxima e Emily menciona que conseguiram reunir o dobro da quantidade de brotos de bambu do que o usual por causa disso. Sato então decide vender as gotas para Urza, enquanto Emily decide ir para casa preparar o jantar. Ao chegar ao centro de trocas, Sato percebe Urza em uma situação difícil. Acontece que há um homem que alega ter trazido itens suficientes para ser pago em 10.000 pilotos, mas Urza afirma que o valor é menor que isso. O homem é agressivo com todos e até tenta enganar Urza por 20.000 como compensação pelo erro dela. Ela recusa, mencionando que ele não trouxe itens suficientes para obter o valor que está pedindo.
O homem decide socar Urza, mas Sato não pode deixar uma garota levar um soco, então atira no homem com uma bala congelante. Ele diz ao homem que Urza nunca mentiria sobre o preço e decide provar. Ele tira todos os brotos de bambu que armazenou em seu carrinho mágico e vai até Urza. Ela lhe dá os itens do homem e diz o preço base de cada um. Ele define o preço de cada item em seu carrinho e os armazena. Esse carrinho único pode calcular com precisão o preço total de seus itens armazenados, e no final, o preço de Urza estava correto. O homem acusa Sato de ajudar o centro de trocas a executar um golpe e tenta socá-lo. Sato para o soco e diz ao homem que ele precisa tirar uma soneca. Ele dá um tapa tão forte no homem que ele voa contra a parede. Urza agradece sua ajuda, mencionando que ele tem ajudado desde que chegou lá, mas ela não quer depender dele. Sato menciona que todos precisam de ajuda, ela o ajuda todos os dias comprando seus itens com um sorriso e torce por seu sucesso, então, se ele tiver a chance, ele a protegerá. Ao ouvir essas palavras, Urza ganha coragem para se aproximar dele e beijá-lo. Claro, ele não entende o que está acontecendo e se assusta depois de ser beijado. Ela então sai para continuar seu trabalho. Nos dias seguintes, Sato e Emily retornam ao calabouço para conseguir mais itens. Ele menciona que antes eles faziam viagens para ganhar apenas 20.000 pilotos, mas agora cada uma de suas viagens lhes rende 10 vezes mais do que antes. Eles ganham tanto dinheiro que agora podem comprar uma nova casa. Eles retornam e começam a empacotar suas coisas. Emily menciona que é um pouco triste. Sato menciona todas as suas memórias. Sato então decide manter a casa atual caso sintam saudades e decidam voltar aqui novamente. Emily acha que é caro alugar 2 casas ao mesmo tempo, mas Sato menciona que tem trabalhado duro para isso. Ela aceita sua decisão e eles seguem para um lugar mais luxuoso e espaçoso. O único problema é que Ivy seguiu. Acontece que um coelho pode farejar a cenoura de Sato de longe.